dividiram conosco o que eles tinham de melhor, Jesus Cristo. Homens e mulheres que optaram por se distanciarem de Deus estão de fato, de verdade, desesperados. Mostraram um Deus livre de barganha, mostraram um Deus livre de trocas. Deus não é mercadoria de escândalo. Deus me fez te enxergar. Deus nunca te perdeu de vista, que a graça que te alcançou lhe basta. A multimídia projetasse uma imagem que eu tinha separado e enviado para eles, por gentileza. Sim. Logo no início do ano, eu não me recordo, o irmão que postou essa imagem, ou a irmã que postou essa imagem, chegou até mim. Essa imagem, e eu já tinha recebido o convite para poder estar nessa data trazendo uma palavra para a igreja, e fiquei extremamente impactado no que eu olhei essa imagem. E Deus começou a ministrar o meu coração a partir dessa imagem. Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas formas de trabalhar os nossos corações, e Deus começa a ministrar o meu coração através dessa imagem. E aí leio o que está escrito: se a dor do outro não lhe afeta, quem precisa de ajuda é você. Essa frase não é minha, como eu falei, eu recebi essa imagem. E geralmente pode deixar por enquanto essa imagem aí, quando eu recebo algumas frases assim, principalmente se eu for usar em algum momento, independente se for na pregação ou em algum escrito que eu vá vincular, eu tenho cuidado de procurar saber quem a escreveu. Procurei, a fonte que eu recorri foi a internet, e encontrei uma frase muito próxima, com uma palavra diferenciada ali, e tinha uma assinatura. Como não foi essa frase, eu não estou vinculando o nome do autor que está disponível na internet. Então, quem a reescreve, ou se de repente essa é original e essa outra pessoa reescreveu, não sei. Mas como não recebi assinado, eu estou postando também sem a assinatura. E aí eu gostaria que você olhasse bem para essa imagem. Nós não temos a pretensão de ter que você tenha um impacto emotivo, mas que seja realista o seu olhar para essa imagem. E aí comecei a meditar na palavra e perguntar ao Senhor o que Ele gostaria que eu falasse, o porquê que Ele me chama tanta atenção para essa imagem, e Ele traz ao meu coração que essa imagem seria usada no decorrer dessa pregação de hoje. E aí Deus me leva ao texto de Lucas. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, em versículos de 25 a 37. E aí eu intitulo essa mensagem como Sentindo a Dor Alheia. Enquanto você procura, eu queria compartilhar algo com vocês. Também não sei precisar a data, mas num dado momento a pastora Ilka veio até aqui e pregou uma mensagem que antecedeu o início do projeto Lugar de Sonhar. E ela dá um enfoque na imagem, na figura de crianças em condição de vulnerabilidade. E num determinado momento ela usa uma expressão que isso fez uma grande diferença no meu coração e me acompanha até hoje. Aqueles que são da minha célula já me ouviram falar várias vezes. Ela, num dado momento da pregação, ela vira e fala para nós, enquanto igreja, que nós olhássemos com um olhar de amor para essas crianças. Que, de alguma forma, aquilo que, de forma exterior, essas crianças iriam apresentar, era como que uma capa que estava sobre elas. E que nós tivéssemos a inclinação de ajudá-las a tirar essa capa de sobre elas. E veríamos, de fato, a essência de quem são aquelas crianças. E eu fiquei meditando nessa palavra que a pastora Ilka compartilhou. E aí, num primeiro momento, quando vincularam a primeira foto do grupo que estaria sendo assistido aqui pela nossa igreja, pela Associação Aviva, através do projeto Lugar de Sonhar, eu lembro que eu postei uma foto, não falando aleatoriamente, mas de coração, eu creio que daquelas crianças que estavam na foto sairão pastores, se for da vontade de Deus, sairão missionários, sairão homens e mulheres que farão a diferença na geração deles.
Às vezes nós precisamos a primeira oportunidade, ou de repente de uma única oportunidade, de que alguém nos olhe e nos traga para junto das suas orações, lembrem de nós, nos toque, pergunte o nosso nome, compartilhe uma palavra que há um sentido real, há um propósito muito definido por Deus de estarmos nesse mundo, nesse tempo. Não somos resultado do acaso, não somos resultado de acidente entre um homem e uma mulher, não somos. Alguns homens e mulheres podem achar isso, mas de fato nós não somos. Amém? Hoje pela manhã, o irmão seminarista Rafael Trindade, num determinado momento, ele compartilha que nós não deveríamos nos desesperar. Principalmente como cristão, nós não deveríamos nos desesperar se nós confiamos em Deus e nas suas provisões. E aí eu fiquei pensando, escrevi aqui, nós não deveríamos nos desesperar. Mas aí eu fiquei pensando, mas existem pessoas que de fato, de verdade, estão desesperadas. A sua condição social e a sua condição espiritual os fazem se desesperar muitas vezes. Homens e mulheres que estão tão distantes de Deus. Homens e mulheres que optaram por se distanciarem de Deus estão de fato, de verdade, desesperados. E aí é onde eu e você, como igreja do Senhor, somos inseridos nesse contexto. Qual é, de fato, o nosso papel? E aí eu espero em Deus que fique mais claro para você, como tem ficado para mim, como Deus tem ministrado no meu coração através da sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus. A parábola do bom samaritano. A partir do versículo 25 do capítulo 10 do livro de Lucas, Deus diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembre dessa primeira pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Lembrem dessa segunda pergunta. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes, na versão que estou usando, em outras versões está atou-lhes ou enfaixou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Lembrem desse trecho. O samaritano tratou desse homem. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais do que esses 2 denários, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e procede tu de igual modo. Jesus disse para ele: Vai e procede tu, samaritano, aquele que ajudou, de igual modo. E aí eu começo a procurar entender essa palavra e acho interessante, é inesperado, é surpreendente, é ousado a inclusão da figura do samaritano por Jesus nessa parábola, entendendo Jesus que esta seria a figura ideal para fazer uma ilustração do amor ao próximo. Figura de um samaritano que não passaria para os judeus qualquer sentimento, sensação ou expectativa de esperança, de ajuda.
Diferente se ele usasse a figura apenas do sacerdote, do levita, como o ajudador nesse contexto, que seria mais tranquilo para um judeu entender. Até porque não era raro que alguns, como Lucas, lá no capítulo 9, dos versículos 51 a 54, vai deixar claro que não era incomum que os judeus e os samaritanos retribuíssem esse, de alguma forma, retribuíssem o tratamento mutuamente por ódio. Até porque havia esse entendimento por parte dos judeus em relação aos samaritanos como mestiços, impuros, hereges, dignos de ódio. Dado essa mistura de raças que alcança Samaria pela dominação dos assírios a partir de meados de 722 a.C., quando ela ainda era capital do Reino do Norte. Nesse primeiro momento pelos assírios, num segundo momento pelos gregos. E aí há essa mistura, os judeus não entendem muito bem isso pela ótica daqueles que cultuam a Deus, até porque, por essas influências, esses homens começam a cultuar a Deus de forma diferente, são hostilizados pelos fariseus, são hostilizados por aqueles que se entendem como os separados, os únicos dignos e sabedores de interpretar a palavra de Deus. E aí obrigam, de certa forma, que esses samaritanos saiam dessa convivência, ergam um templo para adoração a Deus no Monte Gerizim. Porém, há algo interessante, que os samaritanos se pautam apenas no Pentateuco, na lei de Moisés, não levam em consideração a palavra dos profetas, e isso é um entrave ainda maior nesse momento para os judeus, quanto ao entendimento de exercerem um relacionamento. No primeiro momento, é a primeira barreira que torna inusitado e inesperado a inserção da figura de um samaritano para ilustrar essa parábola de fazer bem ao seu próximo. Num segundo momento, a gente pode entender que também se torna inusitado se levarmos em consideração o contexto local, o cenário que é ilustrado essa parábola. Esse cenário, esse caminho de Jerusalém para Jericó, uma distância de aproximadamente 27 quilômetros, um terreno acidentado, um terreno que facilitaria a proliferação de salteadores, de criminosos, um terreno que tinha locais para homens maus se esconderem e ficarem à espreita de homens como esse certo homem, do qual o nome não se diz, e atacar de alguma forma, e de alguma forma fazer mal como alcança esse homem. Era um reduto infestado de perigos, de ladrões. E muito mais, e um terceiro adendo, se a gente pudesse falar, nos ater sobre essa questão que faria com que um samaritano não passasse por ali, porque um samaritano em si, ele dificilmente escolheria passar por um trajeto em que judeus passariam. Por quê? Eles conheciam o contexto do lugar, os riscos inerentes daquele lugar, e ainda tinha um adendo a mais, um agravo a mais. Eles poderiam ser encontrados por judeus e serem ainda mais hostilizados. Então, eles estariam se lançando num risco maior. Para a figura do samaritano transitar nesse caminho seria um risco ainda maior. Porém, é o samaritano que ajuda. E aí, eu digo aqui que sentir a dor alheia é uma decisão, expressa por um coração inundado pelo sentimento de pertencimento. Na semana passada, quando eu dei uma palavra sobre dízimos e oferta, eu falei sobre essa questão de pertencimento. E aí, como trazer essa realidade para essa palavra, para esse contexto dessa parábola? Eu entendo que a prática do Evangelho passa a fazer sentido para o ser humano quando este entende que o Senhor desse Evangelho lhe tem. E ele pertence a esse Senhor do Evangelho. As verdades do Evangelho não devem ser represadas no cristão, mas elas devem passar por meio dele e alcançar o seu próximo. O nosso próximo deve ser entendido por nós como parte de nós. Está aí o sentimento inundado no coração do cristão de pertencimento. Devemos agir em prol de saciar suas necessidades e não, de alguma forma, buscar proveito, privilégios, reverências alheias, até porque continuaremos indignos de glórias.
E nos cabe renovar em nossa consciência e em nosso coração a frase que muda a vida, mudou a minha vida, eu creio que mudou a sua quando você entregou a sua vida a Cristo. A graça nos basta. A graça nos basta. Faça o bem sem esperar reverências, glórias para você, porque a graça que te alcançou lhe basta. Amar é se fazer o próximo, é se fazer o mais próximo de alguém, é se esforçar para identificar as necessidades alheias e buscar saciá-las agindo para o bem daqueles que têm essa necessidade, interferindo diretamente em sua vida e na dinâmica da mesma, a fim de transformá-la para melhor. Quando eu trouxe essa palavra sobre pertencimento na semana passada, eu coloquei a definição que o dicionário informal na internet dá para pertencimento, para a sensação de pertencimento. E nós entendemos juntos aqui, os que estavam aqui, que quando o seu coração é inundado por esse sentimento de pertencimento, você entende que aquilo ao qual você está sendo inserido, ou se você se lança e se insere naquele contexto, você pertence àquilo. E você entende que você deve olhar para as arestas que precisam ser aparadas e investir naquele local. Ou, no caso de vidas, investir em vidas. É necessário, aquele que tem esse sentimento de pertencimento, é necessário ele entender que ele faz parte desse contexto e ele deve transformar as condições nas quais ele está inserido para melhor. E quando eu digo do alcance para vidas que necessitam de ajuda, eu tenho que olhar para essas vidas como cristão, entender que o amor de Cristo me alcançou, aquele que me ama o primeiro me alcançou, e esse amor superabunda junto com a graça, com a misericórdia de Deus, sendo renovada a cada dia na minha e na sua vida, e esse amor tem que de fato me constrangir a amar o meu próximo. Tem que me constrangir a amar o meu próximo. E aí eu olho. Quando eu me aproximo, quanto mais perto de alguém eu estou, mais claro ficam as suas necessidades. Quanto mais eu estabeleço um relacionamento de fidelidade com alguém, mais eu sou considerado por alguém digno de confiança. E aí é uma cascata. E quanto mais eu sou digno de confiança para essa pessoa, mais ela vai ter a tendência de se abrir comigo e de se desnudar, na melhor da concepção da palavra, dos seus sentimentos, da sua real condição. E aí eu não posso me ater a tiver em condições financeiras. Em todo o tempo, ame vidas. Dobre o seu joelho, interceda. Porque se você dando ou não dando algum dinheiro, por exemplo, se for essa a sua intenção de ajudar, você só faz porque Deus te deu. Porque aquele que dá o que não tem rouba. Para que você dê, é necessário que Deus te supra primeiro. Invista em vidas a fim de transformá-la para melhor. Não se ama distante, nem se ama à distância. Quando Deus foi ministrando meu coração sobre essa palavra, a frase que mais impactou meu coração: não se ama distante, nem se ama à distância. Aproximar-se de alguém com a intenção de fazer-lhe bem já é um ato em si de amor. Você pode estar geograficamente distante de alguém. Então, se assim você se encontra, incline-se a amar novas vidas. Ah, pastor, mas eu continuo amando meus amigos, mesmo quando eu, quanto militar, sou transferido para algum outro quartel, por exemplo. Ok. Nesse quartel, no reduto que você se encontra, com os pares que você tem agora, ame novas vidas. E como é que eu vou ser útil? Como é que eu vou amar de fato, na prática, pela decisão de amar a pessoa que ficou distante de mim? Dobre o seu joelho e interceda pela vida dele. Dobre o seu joelho. Sempre teremos o nosso próximo mais perto do que imaginamos. Sempre. Reparem bem, se nós estamos um tanto quanto distante da prática, por exemplo, do evangelismo, da prática de resgate de alguém, quando nós nos atinamos que tem um próximo de nós, se voltarmos um pouco no tempo, se pudéssemos fazer isso, com certeza nós iríamos lembrar que já passamos por essa pessoa,
que já poderíamos ter feito bem a ela muito mais tempo atrás. Porque às vezes o nosso olhar, o radar, vamos botar o radar de amor, às vezes não está muito bem afinado. Então olhemos com olhar de misericórdia. Esse olhar de fato será o nosso radar. Se você olhar, se eu olhar com um olhar de misericórdia para quem está ao nosso lado, esse radar não falha. Então chega a hora de que devemos orar com os olhos abertos. Um trocadilho que eu faço. É chegada a igreja do Senhor. O momento para orarmos com os olhos abertos. Enfim, começamos um ano novo. E será que nesse início de ano novo, os nossos sonhos, os nossos planejamentos, as nossas expectativas e fé apenas nos envolvem e alcançam a nós os nossos? Será que de verdade, tudo aquilo que eu tenho lançado diante de Deus em forma de planejamento, de expectativas, de sonhos, de fé, por fé, será que só abriga as imagens, as pessoas do meu convívio pessoal? Será que só diz respeito à minha pessoa? Pode até tirar a imagem, tá? Se quiserem, não tem problema nenhum não. Será que só alcança a mim e aos nossos, aos meus? Será que alcança só a você e aos seus? Daí eu queria deixar um desafio para você. Desafie-se a entender o alcance destes mais vulneráveis. Desafie-se a entender que você consegue alcançar um próximo. Porque, criados por Deus, eles também são extremamente amados por Deus. Eles são tão importantes para Deus como eu e você. Um dia mergulhados no lamaçal de pecado, éramos nós, eu e você, os vulneráveis naquele momento. Éramos nós, sem prestígios ou alguma importância para muitas pessoas. Éramos nós, por muitos, considerados indignos de ser lembrados e incluídos em seus sonhos, em seus planejamentos e expectativas. Nós éramos esses indignos. Até que Deus moveu o coração daqueles que nos enxergaram como seu próximo. E esses, quando nos enxergaram, dobraram seus joelhos e oraram por nós. E se aproximaram de nós e, estendendo suas mãos, nos tocaram. Muitas vezes, igreja, nós alcançamos pessoas pelo olhar, mas nós não nos aproximamos e não tocamos nessas pessoas. Perguntaram o nosso nome, se preocuparam em identificar nossas reais necessidades, buscaram supri-las e fizeram algo que mudou a minha e a sua vida. Dividiram conosco o que eles tinham de melhor, Jesus Cristo. Eles compartilharam as boas novas de salvação. Eles falaram do amor que um dia transformou a vida deles. Eles falaram desse amor incondicional que faz sentido. Eles nos mostraram, eles nos apresentaram um plano de salvação. Eles nos mostraram, às vezes pela primeira vez, que nós poderíamos, de fato, ser alcançados por esse plano. De que Deus nos ama. De que nós somos importantes no reino. De que verdadeiramente o texto que diz que maldito é o homem que espera em Deus, maior dos miseráveis é o homem que espera em Deus só nessa terra. Mostrar um Deus livre de barganha. Mostrar um Deus livre de trocas. Deus não é mercadoria de escambo. Deus é sempre bom. E nos fizeram entender que se eles nos enxergaram em meio a essa multidão é porque Deus nunca nos perdeu de vista. Foi como eu falei no início, nós não somos resultado do acaso. Nós não somos resultado de um acidente entre um homem e mulher. Há um propósito para nossas vidas. Eles de fato nos mostraram. E até onde nós temos mostrado para os nossos próximos que eles foram enxergados em meio a essa multidão que tem perecido tanto. Muito mais, amado,
de chegar para uma pessoa e falar do amor de Deus para ela, porque nesse ponto ela vai entender que você a enxergou e que ela é importante para você. Apresente-se como aquele que traz boas novas de salvação, dizendo: Deus me fez te enxergar. Deus nunca te perdeu de vista. Crie expectativa, crie esperança. Seja o primeiro canal para que a paz que excede todo entendimento alcance aqueles corações e mentes. Essa parábola é uma resposta não à pergunta do versículo 25. Vamos voltar lá. A primeira pergunta que esse intérprete da lei diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa parábola não é uma resposta a essa pergunta. Porque essa pergunta, se ficasse nesse reduto apenas dessa pergunta, essa é uma pergunta de autossatisfação. É uma pergunta de autopreservação. É uma pergunta de autoproteção, onde as necessidades alheias passam de largo. Mas responde de fato a segunda pergunta. Vamos ver lá no versículo 29. Quem é o meu próximo? Essa parábola, a inserção dessas figuras, do samaritano, desse certo homem de que o nome não se diz, do sacerdote, do levita, é justamente para falar, para dar uma resposta de quem é o meu próximo. Mas por se tratar de um escriba, né? Esse escriba, um membro do sinédrio, ele tinha uma autoridade pautada nesse tradicionalismo. Eles entendiam que eles eram os únicos dignos e com capacidade para estudar, para interpretar e para ensinar a lei. Daí a pergunta de Jesus para esse tal intérprete, no versículo 26, como interpretas? Jesus vira para ele e fala assim: você interpreta a lei? Então como interpretas isso que eu te digo? Então, e aí ele vai e cita Deuteronômio 6, 5, Levítico 19, 18. Então, se tratando desse escriba, o seu próximo só poderia ser um justo. Que assim como os fariseus, aqueles ditos separados, entendiam como uma virtude hostilizar aqueles que eles entendiam como ímpios, como no caso do samaritano. Entendido por eles que eram dignos de serem odiados, pois, segundo a sua ótica, eles se constituíam inimigos de Deus. Então era muito interessante, o escriba, os fariseus entendiam que o seu próximo, só de fato era o próximo, Deus o aproximava de algumas pessoas, e na verdade aproximava pessoas deles que eram justas. É como fazer o bem só aos seus domésticos. É como fazer o bem só apenas àqueles que estão contidos, inseridos no contexto que te alcança. E aqueles ditos marginalizados ficam aonde nessa situação toda? E aí, infelizmente, isso rompe a cronologia da história e alcança muitas igrejas que hoje em dia são verdadeiros mundos redutos farisaicos. Vivemos, infelizmente, num mundo inclinado ao farisaísmo. Infelizmente. Então, lutemos contra essa nossa inclinação individualista e egocêntrica. Quantas vezes a oração de um cristão é mais ou menos assim: Senhor, eu estou vendo a necessidade daquele homem, chegou até mim o entendimento de que uma pessoa está passando por necessidade, então, Senhor, me encha, me dê para que eu possa dar. Por que não orar? Tudo bem, dê. Se você tem que dar, você consegue observar a necessidade e tem como suprir, faça. Mas por que também não fazer uma oração, Senhor, naquilo que aquele homem, aquela mulher tem necessidade, supra? Para que eles não tenham dificuldade, não venham se envergonhar e de repente pedir ajuda. Não justifica o comportamento nem do sacerdote, muito menos do levita, ao passar de largo daquele homem, porque de fato estava imundo, estava provavelmente muito sujo. A surra foi tão intensa como a palavra de Deus diz, que o deixou semi-morto. Aqueles homens poderiam usar de justificativa em dizer que não pararam, não tocaram naquele homem, como fez o samaritano, porque não sabiam se de fato ele estaria morto. E se estando morto e eles o tocam, eles se tornam impuros cerimonialmente. Porém, lembra do trajeto? Jerusalém para Jericó? Aonde termina a possibilidade dessa justificativa? Porque o trajeto que estava sendo feito, tanto pelos três, na verdade,
Era um trajeto que identificava que eles não estavam indo para o templo adorar ou exercer suas funções eclesiásticas, mas era o retorno. Estavam retornando para suas casas. Então não se tornariam impuros cerimonialmente. Isso, então, não seria um entrave para que eles deixassem. Então, ambos falham em cumprir uma das ordenanças fundamentais da lei de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Miqueias, no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ambos falham em cumprir uma das ordenanças fundamentais da lei de Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Então, o livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, Deus diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É bom praticar a justiça, é bom amar a misericórdia e é bom andar humildemente com o teu Deus. Essa ordenança fundamental que contém a palavra de Deus, tanto o sacerdote quanto o levita falham, não demonstrando assim amor nem misericórdia por aquele necessitado. E aí, pensando um pouquinho mais sobre isso, eu te digo que os passos de um abençoador devem ser elaborados. Não devem ser pelo acaso, mas devem ser elaborados, pautados na graça, pautados no amor, pautados na misericórdia para com o seu próximo. Então, assim como este samaritano, tentemos-nos no que levamos em nossas bolsas. Lembram-se do que esse samaritano levava em sua bolsa? E aí, por que não entender também que o samaritano tinha seus medos, tinha suas dificuldades? E se ele coloca seus medos de sofrer algum ataque de salteadores, né, daqueles ladrões, e se ele fica com medo de fato de passar ali e ser hostilizado por um judeu naquele caminho de Jerusalém a Jericó, o que iria acontecer? Ele passaria de largo desse homem necessitado e deixaria de cumprir o perfil de um bom pastor que, de fato, como João 10:11 diz, que dá a vida pelas suas ovelhas. O samaritano não avalia esses riscos inerentes, que não eram riscos que ele não tinha clareza. Ele tinha clareza desses riscos, mas ele não leva isso em consideração. Os riscos, as dificuldades não superam o amor, a graça e a misericórdia que ele poderia e de fato agiu para com esse homem necessitado. Porque a urgência, nós devemos nos atentar com o que levamos na bolsa, e os passos de um abençoador, eles devem ser planejados, eles devem ser elaborados, porque a urgência é inesperada. Como na ocasião do encontro samaritano com aquele necessitado, onde esse o supriu de imediato, com os suprimentos que trazia com ele. Mais ou menos esse óleo, né, que era um tipo de calmante, um tipo de curativo que de alguma forma exercia um alívio sobre aquelas lesões, quanto o vinho que servia na época como um tipo de antisséptico local, era mais ou menos, entendo eu, como um kit de primeiros socorros que aquele homem levava com ele. Provavelmente devia ser um kit de primeiros socorros que alguns viajantes levavam consigo. Mas aí onde mora a diferença aí? E aí é muito interessante. Esse samaritano, ele não poderia de alguma maneira se refutar em usar? A Bíblia não diz que depois que ele usa de misericórdia e vai atar as feridas, e vai enfaixar as feridas, e vai passar óleo, vai passar vinho, a Bíblia não diz que esses suprimentos que fizeram bem a esse próximo dele, ele continuaria com um pouco se ele precisasse mais à frente. E se de fato esse kit era uma espécie de kit de primeiros socorros, será que ele não poderia guardar para ele, para uma eventual urgência que alcançaria ele? Um problema que poderia alcançá-lo? Mas ele também não leva em consideração isso. Ele apenas atua numa necessidade real. Ele pega o que tem e ele faz o que deve ser feito. Então há momentos em que a nossa rotina deve ser alterada por amor ao nosso próximo. Vamos lá no versículo 34 de Lucas
no capítulo 10, na parábola do bom samaritano, vamos entender por que há momentos em que a nossa rotina deve ser alterada por amor ao nosso próximo. Versículo 34 diz: e chegando-se, pensou-se-lhe, ou atou-se-lhe, ou enfaixou-se os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O seu caminho foi desviado por uma necessidade real. O seu cronograma de tempo para alcançar o seu objetivo foi alterado, houve necessidade. Separe um tempo do seu dia, separe um tempo da sua vida, não para ficar na ociosidade, para que ele seja usado quando for necessário. Se de fato não aparecer um próximo naquele momento para que você atue fisicamente no cuidado, esse momento que você reservou, invista em oração. Traga à memória a minha vida. Traga à memória a vida dos seus. Ore por nós. Interceda pela sua igreja. Interceda por aqueles que Deus ainda vai agregar nesse lugar. É chegada a hora de remirmos bem o nosso tempo em prol de fazermos o bem. É chegada a hora de não mais transferirmos para os outros o que nos cabe fazer, mas dissermos nós queremos tratar as feridas alheias, como a parte B do versículo 34 diz, tratou deles. Foi ele que tratou. Ele poderia muito bem chegar na hospedaria e falar assim, a partir de agora está contigo. Não, ele primeiro trata, ele supre as necessidades, aí ele diz. Aí você pode estar pensando assim, mas ele deixou 2 denários e falou, se ele tiver alguma despesa a mais, eu vou te restituir quando retornar. Pode ser que tenha aparecido alguma outra necessidade de ser suprida, mas as que eram necessárias ser supridas naquele momento foi aquele homem que fez. Aquele homem tratou daquele que necessitava. Mesmo que para isso seja alterada a nossa rotina, mesmo que para isso venhamos a precisar reduzir a velocidade com que caminhamos. É chegada a hora de praticarmos as instrumentalidades que Deus tem nos concedido, que tem nos feito recolher, aprender, aperfeiçoar ao longo de nossas vidas como forma de bênção a esses que necessitam. Em algum momento eu e você fizemos uma opção de carreira, por exemplo. Eu já falei isso aqui, eu sou enfermeiro por profissão. E escolhi ser enfermeiro não almejando um bom salário, mas pela possibilidade de fazer o bem. Não que a sua profissão não faça bem a alguém, não é isso que eu quero dizer. Mas coube a você escolher uma profissão para você. Então olhe aqueles que te cercam como parte de um campo branco para ser colhido. Se lança, quando você faz o bem, você se lança como um trabalhador, um ceifeiro. Exerça seu ministério aonde Deus te colocar também. É chegada a hora de investirmos nossos recursos em vidas. Versículo 35, vamos lá, diz assim, No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários, cada denário correspondia a um mês de trabalho. A um dia de trabalho, ao salário de um dia de trabalho. Alguns comentaristas dizem que esses 2 denários daria mais ou menos para custear as necessidades desse homem naquela hospedaria por até um mês. Por até um mês. E aí, até 2 meses. E aí é muito interessante porque, se a gente parar para pensar, é uma quantia substancial para ser investido na vida de alguém que a pessoa nunca viu. Porque se a gente voltar um pouco na palavra, a Bíblia não diz quem era esse certo homem. Não diz se de fato ele foi uma vítima porque ele estava no trajeto, como outros poderiam ter sido. Não diz que esse homem, será que esse homem deveria algum dinheiro? Não sei. Dá a entender que não. Dá a entender que não. Lembremos de que a pergunta inicial do intérprete da lei foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna, lembram-se? E aí Jesus, através dessa palavra, ensina que aquele que guarda a lei do Senhor e a pratica, essa lei que tem como princípio básico o amor de Deus, seguido pelo amor ao próximo, de fato,
ele não tem que ter essa preocupação de herdar a vida eterna como uma barganha, mas naturalmente ele vai se comportar como aquele que é um herdeiro da vida eterna. É natural. O comportamento é natural. O intérprete da lei entendia que devia ser iniciativa dos outros se tornarem os mais próximos dele. Aí Jesus vem e inverte a pergunta do intérprete da lei. Intérprete esse que eu entendo que ele deveria ter clamado por misericórdia, entendido as suas limitações e pedido perdão a Deus pelos seus erros, e não tentar se justificar como ele tenta se justificar. Aí Jesus vem e inverte a pergunta do intérprete da lei contida no versículo 29, que diz: quem é o meu próximo? Dando uma resposta que deixa claro que cada ser humano tem a responsabilidade de ser um próximo, especialmente daqueles que estão com alguma necessidade. É uma responsabilidade que nos alcança. É um imperativo que devemos praticar. Jesus não ensina que o que confere salvação são as boas obras e apenas o cumprimento da lei. Não é isso que Jesus ensina. Ele mostra que aqueles que são salvos realizam boas obras, essas boas obras alcançam outras pessoas e por gratidão, por reconhecimento do amor de Deus que o alcançou primeiro, guarda os mandamentos do Senhor. Vamos dar um pulinho lá em Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2 do livro de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, somos criados em Cristo Jesus para essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, permanecêssemos nela, porque faz sentido. Elas devem fazer sentido para mim e para você. Então, a pergunta correta não é mais quem é o meu próximo, mas a pergunta correta que eu e você devemos fazer é a seguinte: eu estou sendo suficientemente misericordioso para com os necessitados ao meu redor? O sentido da parábola do bom samaritano assemelha-se a Tiago 1,22. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você sabe, se eu sei o que devemos fazer e optamos em não fazer, pecamos. E aí pecamos. E aí o meu desejo é, e eu já estou me caminhando para o final, que nossas ações sejam misericordiosas, de fato, levando em consideração vidas e não tempo, vidas e não gasto com cuidados, vidas e não a complexidade das necessidades, vidas e não ter que renunciar a uma vontade pessoal que não é emergencial em prol de uma vida que necessita de verdade. Pois assim como este certo homem da parábola, que não importando no primeiro momento o nome, não importa a filiação, não importa a origem, não importa a genealogia, não importa a raça, não importa o status financeiro ou qualquer outra condição ou informação que induza a um tipo de trato. A Bíblia não dá essa importância a esses detalhes, para que eu e você não nos inclinemos em dizer: foi ajudado por esse samaritano porque tinha isso, porque tinha aquilo, porque era de raça tal, porque era da genealogia que alcançava uma pessoa proeminente. Não, não diz. Sequer o nome desse homem é pronunciado pela palavra de Deus. Bastando saber apenas, entender apenas que este do qual não se sabe nem mesmo o nome foi o próximo de alguém, e outros tantos quanto esse podem ser os nossos próximos. Tantos quanto esse necessitarão de cuidados contínuos por longa vida, por longa data. Os versículos 30, 34 e 35 vai dizer sobre isso. Foi necessário. Vamos voltar lá no versículo 35. Diz: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
De fato, esse homem, temos que lembrar do contexto, do que a palavra de Deus diz. Esse homem apanhou tanto, foi tão surrado que ele ficou semi-morto. Imagina as lesões, os ferimentos desse homem. Necessitariam de cuidados. Necessitariam de cuidados. Por longa data. É tanto que esse homem, quando calcula uma importância a ser deixado por uma eventual necessidade para ser custeada, ele calcula esses 2 denários. Uma quantia, como eu falei antes, daria para hospedar esse homem por mais ou menos uns 2 meses. Ele olha e vê, não, a necessidade dele não é apenas emergencial, não é apenas aguda, é crônica. Algo para nós pensarmos também, quando uma vida vier até você para ser cuidada, não supra apenas a necessidade emergencial. Continue com o olhar fito nele, continue olhando para ele. Ajude, caminhe com ele um pouco mais. Avance um pouco mais com ele. E você vai ver que, de repente, ele tem outras necessidades que precisam ser supridas.